igualdade de conjuntos. Dois conjuntos são iguais se e somente se possuem os mesmos elementos. Então, A é igual a B, isso implica dizer que para qualquer, isso aqui significa para qualquer x, qualquer x, onde x pertence a A, se e somente se e somente, tá? Se x pertence a B. Então, aquele símbolo do A virado é qualquer, e se somente se é uma setinha que vai e volta, tá bom? Se x pertence a B. Isso quer dizer que todos os elementos que participam de A, né, que estão presentes em A, também estão presentes em B. Então, o número de elementos de A também é igual ao número de elementos de B, certo? E se A for igual a B, isso também vai acontecer, tá bom? Agora, dizer que o número de elementos de um conjunto é igual ao número de elementos do outro significa dizer que eles são iguais? Isso está errado. Ó, eles são iguais porque os elementos que pertencem a também pertencem a B, então isso implica dizer que o número de elementos de A é igual ao número de elementos de B, tá bom? Conjunto universo é o conjunto ao qual pertencem todos os elementos que podem ser utilizados num determinado estudo. A gente estudou no capítulo anterior, né, o princípio fundamental da contagem. E dentro desse princípio tinha um conjunto chamado de espaço amostral. Esse espaço amostral pode ser o nosso conjunto universo, se a gente estiver trabalhando ali naquela relação. Mas o conjunto universo é mais amplo do que isso. Por exemplo, se a gente pegar o conjunto dos naturais. Então, o conjunto dos naturais, representado por 0, 1, 2, 3, 4, 5, e assim vai, né, até mais infinito, certo? São valores positivos. Mas o conjunto dos inteiros, que é maior do que o conjunto dos naturais, né, esse é o conjunto dos inteiros, ele agrega também o conjunto dos naturais. Os naturais não pode ser considerado universo para os inteiros, tá bom? Então, o universo, ele pode mudar aí, né, dependendo daquilo que a gente determine no nosso estudo, né? As convenções, ó, número de elementos de A são 8, lê-se o número de elementos do conjunto A é 8. Número de conjunto do elementos do conjunto C é 1, lê-se o número de elementos do conjunto C é 1, ou seja, a gente classifica esse conjunto como um conjunto unitário. O conjunto desprovido, ou seja, sem elementos, é chamado de conjunto vazio, representado por um zero cortado, tá? Ou por uma chave sem nada dentro. Nunca por uma chave com zero cortado. Isso aqui não significa conjunto vazio, significa conjunto unitário, tá? Porque tem um vazio lá dentro. Então é esse ou esse, e nunca esse aqui, ó, tá? Beleza? Conjunto vazio é representado por isso. Repare que o número de elementos no conjunto vazio é zero. Aqui não, aqui nós temos um elemento, que é o conjunto vazio, tá? Então a gente não pode é, errar essa questão, tá bom?